Conforme nós dissemos ontem, hoje nós vamos continuar o que nós iniciamos ontem, o estudo de ontem, baseado na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Eu acredito que os irmãos já sabem decorar do versículo, mas vamos meditar. A irmã Cosma, ela está agradecendo as orações. Irmã Cosma. Ela disse que acordou sem enxaqueca. Oh, graças a Deus. A irmã Cosma pediu oração antes, fazia 2 dias que estava com enxaqueca. A igreja orou e o Senhor Jesus operou na vida da serva do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe, irmã Cosma. Glória a Deus. Continue confiando nesse Jesus, porque Ele é maravilhoso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Pelas suas feridas fomos sarados. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eita, glória a Deus. Amém, meus amados? Vamos continuar mastigando a palavra do Senhor. Os amigos, os irmãos que não sei se que estão conosco hoje, mas não participaram ontem, vou fazer uma recapitulação rápida, irmão, do que a gente falou ontem, e aí a gente continua onde a gente parou, porque esse assunto é muito vasto. Na realidade, irmão, esse assunto dá para a gente falar ele a semana todinha, porque ele abrange a Bíblia toda. Ele vai de Gênesis ao Apocalipse. Louvado seja Deus. É um assunto muito vasto. Ele chama a gente para um despertamento. Despertar. Devemos despertar agora porque a nossa salvação está mais próxima agora do que no dia que abraçamos a fé. Eu abracei a fé há 35 anos. Quer dizer, está mais perto. Glória a Jesus. Então, desperta tu que dormes. Essa palavra o apóstolo está falando para a igreja. E dentro da igreja tem até aqueles que não estão vigilantes, que não estão despertos no sentido espiritual. Ele está chamando a atenção. Se acorde, rapaz, se acorde. Que o inimigo está aí procurando alguém dormindo, que é para semear. Ele vem perceber no coração. Muitas vezes o camarada diz: mas rapaz, fui dormir ontem com tanto amor, irmão Abraão, amanheci cheio de ódio. Dormiu, estou dizendo não no sentido físico, no sentido espiritual. Se você não vigiar, ele semeia no seu coração o ódio, a contenda, a inveja, ele semeia no coração da gente. Só para você não vigiar. Deixa eu te contar um testemunho interessante. Pois, irmão, interessante que esse vídeo de exemplo. Quando eu morava em Guarabira, na Paraíba, irmão, eu acho lindo. Eu morei 3 anos em Guarabira, na Paraíba, mas eu louvo ao Senhor por aqueles 3 anos ali. Eu cheguei lá com 27 anos, saí com 30. Mas foi 3 anos de experiência maravilhosa com o Senhor. Deus me deu muita experiência ali em Guarabira. Eu amo aquele lugar. Então, eu me lembro que um dia, um irmão me convidou para a gente ir a uma festa em um lugar, não me lembro o nome do lugar, não era em Guarabira, era fora, né? O irmão João de Deus Cabral, meu nobre irmão em Cristo Jesus. Hoje eu soube até que o irmão João de Deus está afastado, mas na época, pense no instrumento. Ele trabalhava comigo no Banco do Brasil e a gente pregava junto o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande pregador do Evangelho, homem de Deus, ele e sua família. Deus abençoe o irmão João de Deus, onde ele estiver, ele e a sua família. E resultado, irmão, eu ia com o irmão João de Deus, mas não pude ir. Aí ele foi na frente, ele conhecia o pastor lá e tudo. E eu fui depois. E quando eu chego lá na igreja, o templo era pequeno e a igreja estava lotada de pessoas, lotada de gente. E eu, quando cheguei, não pude mais entrar, fiquei do lado de fora, entrei, em pé, muita gente em pé, porque era uma festividade. Irmão João de Deus tinha chegado cedo, era amigo do pastor, o pastor chamou ele, foi lá para o púlpito e sentou lá. Quando eu cheguei na igreja, que eu levantei os pés assim, eu baixinho, feito Zaqueu assim, eu levantei os pés, eu vi irmão João de Deus lá no púlpito. Qual deveria ser a minha reação? Como crente, como cristão, a minha reação deveria ser assim: mas pai, graças a Deus, irmão, pelo menos meu irmão encontrou um lugarzinho para ele, está sentado lá. Mas não foi essa a minha reação. Na hora que eu vi o irmão João de Deus sentado, eu tive inveja do irmão João de Deus. Eu disse: mas rapaz, irmão João sentado, eu aqui em pé, irmão, e aquela inveja corroeu meu coração. Glória a Deus. Veja que situação a minha, veja que crente. E ali eu o culto todinho, perdi o culto, preocupado. O irmão sentado e eu em pé. Veja o que é que o cão faz. Eu não vigiei, cochilei, ele chegou, pã, acendeu uma inveja no meu coração. E aí terminou o culto, aquela festividade, eu voltei para casa chateado. Mas o crente, antes de dormir, ora,
E antes de dormir, eu dobrei o joelho e fui orar. Meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Na hora que eu dobro o joelho e vou orar, levei uma surra do Espírito Santo. O Espírito Santo me repreendeu fortemente, irmão. Era para eu me alegrar com a felicidade do meu irmão. Era para eu me alegrar com o bem-estar do meu irmão. Mas quando eu não vigiei, cochilei, o diabo, pão, semeou no meu coração uma inveja do meu irmão. Mas quando Deus mostrou a minha feiura, irmão, da minha atitude, meu Deus, como eu fiquei envergonhado. Fiquei com vergonha demais. Né? O irmão não sabia nada daquilo, eu fiquei com vergonha, pedi tanto perdão a Deus, pelo amor de Deus, mas foi uma receita do céu. Eu estou só mostrando aos irmãos, se a gente não vigiar, irmão, o demônio semeia na pessoa. Né? Se a mulher casada não vigia, ele semeia ciúme do marido. Se o marido não vigia, ele semeia ciúme da mulher. E aí vai, ele semeia só coisa ruim, porque a semente do cão é maligna. Só tem uma semente boa que Jesus semeia no coração da gente, que é a palavra de Deus. Aí essa é do céu. Ele pode semear o dia todinho, Jesus. Pode semear o dia todinho. Agora o cão nenhuma. E a gente tem que vigiar. Então, eles despertam tu que dormes. Aí a gente meditando ontem, meus irmãos, a primeira coisa que a gente chamou a atenção para despertar, foi despertar com relação à oração. E aí os irmãos viram que a gente leu 1 Tessalonicenses 5,17, quando Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, orai sem cessar. E a gente meditou sobre o valor da oração, o poder da oração, a importância da oração na vida do cristão. Eu estou só dando uma pincelada para as pessoas que não assistiram ontem e que estão assistindo hoje, de onde a gente ficou. Glória a Deus. Irmão Madê, servo de Jesus Cristo, Deus te abençoe, meu amado. Abençoe o Senhor, abençoe toda a sua família. Né? Glória a Deus, irmã Rani também. Que maravilha. Deus te abençoe, irmã Rani, e a sua casa. Então veja, irmão, aí a gente falou sobre a oração. Falar sobre a oração, irmão, na realidade é um assunto que se a gente pudesse, falaria todo dia. Mas com relação à oração, é mais importante praticar a oração do que falar sobre a oração. E aí os irmãos viram que a gente falou sobre a oração, a respiração é para o corpo, a oração é para o cristão. Né? Nós temos que orar. Ou a gente ora ou a gente fracassa. Não tem bom não. Desde o pastor até o novo convertido, ele tem que aprender a orar. Presta atenção, meus amados, deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, espiritualmente a gente nasceu de novo. E a gente é como uma criança recém-nascida. Então a gente vai crescer. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá na segunda epístola do apóstolo Pedro. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das maneiras melhor de crescer é orando. Eu me lembro que irmão Zé Oliveira, meu pai na fé, me deu essa lição extraordinária. Ele botava a gente para orar, ele orava muito. Irmão Zé, assim, ele tirava 7 horas direto de oração. E aquilo para mim foi um exemplo extraordinário. Veja, Jesus, antes de ensinar os apóstolos a orar, ele orava a noite toda e os apóstolos ficavam só olhando. Então o exemplo de Jesus levou eles a dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Então aquilo, quando eu vi irmão Zé Oliveira orando muito, e Deus usando ele de forma extraordinária, eu quero também. Eu quero orar também. Então, para mim foi excelente. Então, eu quero dizer para os irmãos novos convertidos, para aqueles que estão lendo a Bíblia Sagrada, para aqueles que querem crescer. Às vezes a gente quer crescer no conhecimento da palavra escrita. Eu quero conhecer, eu quero, por curiosidade. Não é bom. É bom a gente crescer na graça de Deus, no conhecer Jesus na intimidade. Orar, irmão. Orar para receber vida. Para que Deus seja real para a gente. Observe uma coisa. Uma criancinha, antes dela aprender a falar, antes dela aprender o certo e o errado, ela aprende a amar a mãe. Ela sente o cheiro da mãe. Ela ama o pai, não sabe falar, ela não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, mas pelo fato de ela estar em contato ali com o papai e com a mamãe, estar em comunhão com o pai e a mãe, o coração dela se liga, ela ama pai e mãe. Quando ela vem aprender a falar, quando ela vem saber o que é certo e o que é errado, o amor já ocupou o coração dela. Presta atenção, meus irmãos. Tem muitas pessoas que entram no caminho da fé querendo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Querem se alimentar muito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não é bom. Coma da árvore da vida, se alimente de Jesus, se alimente da oração. Diga, Senhor, eu quero ter comunhão, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero crescer, conhecer a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da meditação na palavra, mas conhecer a pessoa do Salvador. Orar. Oração. A igreja nasceu orando. Nem você não sabe, Jesus, eu estou aqui, eu não sei orar, mas eu estou aqui.
Quero ser cheio do Espírito Santo. É tanto que quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que eu digo, agora busca o batismo com o Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito Santo. Para você crescer no conhecimento, na revelação de Deus. Aí, à medida que você vai conhecendo o certo, o errado, o bem ou o mal, você tem força, tem vida. Louvado seja Deus. Para dizer não para o mal e sim para o bem. Se eu encher, às vezes a pessoa fica com a cabeça grande de conhecimento, o coraçãozinho desse tamanho, não cresceu em graça. É melhor o coração crescer, eu quero amar Jesus, amar Jesus, amar Jesus, para quando eu conhecer, tiver conhecimento, o amor chega primeiro, a raiz. A gente tem que estar enraizado e arraigado no amor a Jesus Cristo. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou dizendo, porque isso para mim foi uma lição extraordinária. Amém, meus amados? Eu quero mandar uma saudação para José, o meu cunhado, a sua esposa. Está na oração para o Julinho. Deus abençoe Julinho, dê saudade. No final estamos apresentando, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe Anselmo, Cleide e as suas filhas. Então, meus irmãos, veja bem, então esse foi o primeiro ponto de onde falou sobre a oração. É porque, veja, falei sobre a oração, aí o Espírito Santo já traz, ele abre janela, irmão, na minha mente assim, que a gente não sabe por que janela entra. De tanta coisa que ele traz sobre a oração. Glória a Jesus. Mas é extraordinário, meus irmãos. Glória a Deus. E aí a gente foi, então, qual o tema? Desperta tu que dorme. Então, para quê? A gente despertar com relação à oração. É uma arma poderosa que Deus deixou à nossa disposição. A gente orar, eu vou orar, vou apresentar tudo a Deus, vou entregar tudo ao Senhor. Né? A gente estava falando antes da gente entregar nossos problemas, dificuldades, tudo ao Senhor. Muitas vezes a gente vai para o psicólogo, aí deita numa cama, o psicólogo perto da gente, o psicólogo diz, fala, a gente pererei, conta a história da gente todinha para o psicólogo. E a gente está com Jesus, o psicólogo, de graça, esperando lá, dizendo, fala e a gente não fala. Fale, meu filho, não fala. Conte seus problemas, a gente não conta. Diga sua dor, a gente não diz. Ele está 24 horas de graça, né, no consultório dele, esperando aí você, para a gente falar, dizer tudo para ele, e ele dá a solução real para o nosso problema. Aí, irmão, quando eu estou dizendo isso, eu não estou sendo contra os psicólogos. Vá para o psicólogo se prezar. Mas tem um psicólogo do céu, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conte para ele a sua dor. Amém? O segundo ponto, nós falamos sobre despertar para a leitura da palavra de Deus. Para a meditação na palavra de Deus. Deus deu a receita para Josué, deu a receita para Davi, deu a receita para o apóstolo Paulo. E esses homens de Deus, eles foram bem-sucedidos em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque eles meditavam de dia e de noite na palavra do Senhor. Presta atenção, meus irmãos. Satanás não quer que eu e você fique pensando na palavra de Deus. Porque ele sabe que se eu e você meditar na palavra, essa palavra vai se tornar vida. Ela vai sair daqui, penetrar no nosso coração e vai ser carne na nossa carne, osso nos nossos ossos. E pelo poder do Espírito Santo, ela vai ter vida, ela vai mover a vida da gente. Ela vai trazer fé extraordinária. Ela vai gerar amor. Ela vai gerar tudo o que ela diz que gera. Então ele vai fazer tudo para a gente não pensar nela. Ele vai fazer tudo para distrair a gente. Aquele demônio que estava em Faraó ainda está hoje. Faraó, quando o povo se levanta, nós vamos adorar a Deus. Esse povo está ocioso. Aumenta o trabalho deles. Era para o pessoal estar ocupado para não adorar a Deus. O diabo quer ocupar a sua mente. Presta atenção. A batalha do diabo é para ganhar a sua mente. Ele quer ocupar a sua mente. Nem que ele divida ela em 1 milhão de pedacinhos. Você ficou ocupado com muitas coisas. Para você não ter tempo para meditar na palavra do Senhor. O diabo sabe que o ser humano é curioso por natureza. Então ele começa, toma informação, e a pessoa, uma informação daqui, o pessoal fica igual o pessoal de Atenas. Atos dos Apóstolos diz que o pessoal lá não fazia outra coisa. Ele via de ouvir e contar novidade. Pronto, o diabo, essa é uma estratégia, irmão, desde aquele tempo. Então, se você ligar a televisão o tempo todo, a reportagem passa de manhã, que passa meio-dia, passa logo no começo da noite e passa meia-noite. É o repeteco. Mas a pessoa vive de ouvir e contar novidade. Quando chegar no trabalho, você vai escutar, o pessoal está repetindo exatamente aquelas coisas ali. Mas por quê? Que é para estar com a mente ocupada, para não se ocupar com a palavra de Deus. Porque esse lixo aí não resolve nada. Gera inquietação, problema, doença, depressão, ansiedade, briga, contenda, ciúme, inveja, cobiça. Aí essa semente maligna gera isso. Mas se a gente meditar na palavra de Deus de dia e de noite, aí o fruto é excelente, o fruto é extraordinário. Amém, meus amados? Ontem a gente mastigou isso aí.
Dá para ele mastigar a semana todinha, só isso. Mastigando. Aí a gente tem muito exemplo da Bíblia e exemplo prático com relação a pessoas que meditam na palavra de Deus. Irmão que gostam de ler, leia uma biografia de George Miller de Bristol. Veja, George Miller de Bristol, Deus deu uma fé tão extraordinária, que ele alimentava 1.300 crianças, ele sustentava vários missionários, simplesmente confiando em Deus. Era proibido as pessoas que trabalhavam com ele pedir ou dizer que estava precisando de alguma coisa. Só podia pedir a Deus, era via trono, era pela oração. E ele diz o mistério, o segredo dele. Ele disse, é porque Deus disse a ele que ele meditasse na palavra dele, orasse e confiasse nele. Então ele meditava na palavra, a palavra se tornava viva, ele orava e o Senhor ia suprindo. Deus dava a palavra para ele, pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele segurou com o pai dos órfãos. E aí ele orava, Jesus, esses órfãos não são meus. Era 1.300 órfãos, tomado conta de vários orfanatos. Ele fundou os orfanatos e ele criava. Sustentava aquelas crianças com comida, com roupa, com médico, com tudo no mundo. Pela fé. Leia, é linda a história de George Miller de Bristol. Então eu aprendi muito, eu tenho aprendido com esses santos homens de Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? E assim a gente vai aprendendo. Outro ponto que a gente meditou ontem foi: nós devemos despertar para uma vida santa, ou seja, uma vida que agrada a Deus. E aí a gente deu uma pincelada na santidade, que é outro ponto, irmão. Santidade, todo dia, se a gente for falar em santidade, tem o que falar na palavra de Deus. Porque é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. A vossa santificação. Deus quer que eu seja santo, Deus quer que você seja santo. Amém? Pedro diz, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo. Deus é santo? Ele habita num trono santo. O céu é um lugar de santo, então os santos vão morar lá. E aí eu expliquei ontem a raiz da santidade, que é o amor a Deus. Quando você ama, você se separa para Deus. Quando você ama, você obedece. Então a raiz da santidade, de eu me santificar, me separar, é amar Deus com todo o coração, alma, mente e força. E a santidade não se torna uma carga pesada, mas se torna algo leve. Uma mulher que ama o marido de verdade, tudo que ela faz para ela faz com prazer, nada é pesado para ela. Por quê? Porque ama. Então ela se separa para ele e tem prazer em estar separada só para ele, porque ama ele. Então, se eu me separar para Jesus, para servir a Jesus, se eu amar Jesus todo o meu coração, então tudo que eu faço para ele não é pesado nenhum. Eu renuncio tudo por amor a Jesus, por se amar. Agora, se não amar, aí fica pesado, a santidade é pesada. Nós falamos também esse ponto e mergulhamos nele um pouco, né? Porque esse é um oceano profundo que a gente tem água. Aí tem água para a gente beber à vontade. Amém, meus amados? O quarto ponto que nós começamos ele, ficamos nele, foi exatamente o ponto para a gente despertar para o amor fraternal. Normalmente nós falamos muito do primeiro amor, que é o amor a Deus, que é o principal, é o primeiro mandamento. Perguntaram a Jesus, Senhor, qual é o grande mandamento? Ele disse, o grande mandamento é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas amarás, pois, ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os teus pensamentos, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. Mas o segundo, semelhante a este, é: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro a gente já sabe que tem que ser o primeiro. Mas eu quero falar no segundo: ama teu próximo a ti mesmo, que é o amor horizontal, o amor dos irmãos. Glória a Deus. E a gente viu lá em João capítulo 15, versículo 12, Jesus disse, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui é que é interessante. Se ele disser somente, vocês têm que amar uns aos outros, aí a gente, eu acho que eu amo, eu acho que eu amo, mas ele deu um padrão. Como é que eu vou amar, meus irmãos? Assim como eu vos amei. A pergunta é, como foi que ele nos amou? Ele nos amou dando a vida por a gente. É por isso que eu citei 1 João, capítulo 3, do versículo 16 até o 18. 1 João, é a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. É fácil de decorar. 1 João, primeira epístola de João 3,16. Ele diz, conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pronto, esse é o amor. Esse é o amor na prática. Quer dizer, o verdadeiro amor é sacrificial. Quando se fala hoje em amor, as pessoas banalizaram esse nome amor. O malandro chega e diz para a mulher dele, ela está aqui lavando os pratos,
Ele chega a dizer, eu te amo, aí a coitada fica sonhando. O malandro vai embora, ela fica sonhando, eu te amo, aquela frase, ela fica sonhando. Aí o malandro chega lá na frente e diz para outra, eu te amo, ela sonha também. E ele sai dizendo, esse eu te amo aí não tem futuro não, esse amor aí, esse eu te amo aí. O amor que Jesus fala aqui, que está escrito aqui, que eu tenho que despertar para ele, na realidade eu nem tenho ele por natureza. Adolfo Hitler tinha uma família, Adolfo Hitler tinha uma namorada, Adolfo Hitler tinha um cachorro, Adolfo Hitler tinha coisa que ele amava. Então ele tinha um amor natural, mas faltou um amor dele, faltou ágape, faltou o amor de Deus. Porque se ele tivesse ágape, ele não tinha matado 6 milhões de judeus. Se ele tivesse ágape, ele não tinha sido o mentor da Segunda Guerra Mundial, onde matou milhões e milhões de vidas sem necessidade nenhuma. Por quê? Porque faltou ágape nele. Olha, irmão, toda vez que falta o amor de Deus, esse amor de Deus está lá em Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Quando o amor de Deus entra, a gente sai. Quer dizer, é um amor sacrificial. É aquele amor que se doa, que se sacrifica. E tem mais, ele tem prazer em fazer isso. Ele se sacrifica pelo bem dos outros. Quando a Bíblia diz Deus é amor, o amor de Deus ele é completo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele sacrificou o Filho dele. Vê o padrão deste amor. Jesus nos amou e se sacrificou por nós. Esse é o padrão. Então eu devo amar meu irmão e me sacrificar por ele. Amém, irmão Bernardino? Amém, irmão Madi? É assim? Então eu devo amar e me sacrificar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é assim, irmã Gerard? Irmão Antônio, confirme aí. Eu devo amar e me sacrificar por ele. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Mas observe, irmão. Antes desse amor ser derramado no nosso coração, nós somos egoístas por natureza. Nós somos egoístas, a gente só pensa na gente. O alvo da nossa vida é a gente, não é por isso que a pessoa é pecador. Por que a pessoa é pecador? É por causa do alvo para o qual ele vive. Ninguém amanhece assim o dia dizendo assim, eita irmão, estou com vontade de pecar, eita vontade de pecar. Hoje eu estou com vontade, ninguém amanhece dizendo isso. Né? Mas o alvo para o qual a pessoa vive é errado. Ele não vive para a glória de Deus e para o bem dos outros. Ele não vive para isso. Ele vive pensando nele. O que é que eu vou fazer para ele? O que é que eu vou fazer? Tudo é pensando nele. No fim, o fim último da vida dele é ele mesmo. Aí o resultado, tudo que faz é errado. Mesmo que ele não seja um bandido, um assaltante, um traficante, um drogado, um estrupador. Mas o que ele faz, o alvo para o que ele faz é errado. Agora, quando ele se converte, ele muda o alvo. Quando Jesus entra nele, o alvo dele muda. Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a do Pai está no céu. Pronto, esse é o padrão. Aí a partir daquele momento, a gente morre para nós, para Jesus viver na gente essa mesma vida. Não mais a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então essa vontade boa, agradável, perfeita, agora se torna a minha vontade. E aí na minha vida e na sua se cumpre o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Na terra, aqui, como ela é feita no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Todos os habitantes do céu obedecem a Deus perfeitamente. Todos os habitantes do céu têm livre-arbítrio, mas pegaram o livre-arbítrio dele e disseram, Senhor, seja feita a tua vontade. Então, a vontade de Deus é perfeita no céu. Que ninguém lá faz a sua, faz a Deus. Porque a vontade de Deus, veja, por que eu devo render por que eu devo abrir mão da minha vontade, irmão Abraão? Porque a minha vontade é egoísta, eu só penso em mim. Mas veja, a vontade de Deus é, primeiro, é boa. Então, se ela é boa, eu devo abrir mão da minha vontade para Deus. Segundo, é agradável. E terceiro, porque é perfeita. A minha vontade é falha, porque, meus irmãos, o meu olhar é curto, eu não enxergo além do meu nariz. Mas Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece o começo, o meio, o fim da estrada. Ele vê todas as coisas. Então, vale a pena eu confiar nele. É perfeita a vontade dele. Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para o universo. Ele sabe exatamente onde me colocar. Se fosse uma peça de xadrez, ele sabe exatamente onde colocar as peças. Por quê? Porque ele vê tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele vê ontem, vê hoje, amanhã, tudo como se fosse hoje. Então vale a pena eu me render à minha vontade, pequenininha, curta, egoísta, a vontade de Deus, que é perfeita. Quando Deus olha, Ele quer o bem de todas as pessoas. Eu estou olhando, só quero o meu.
ou quando muito da minha família. Deus quer o bem de todas as famílias. Ele disse a Abraão, quando ele apareceu a Abraão lá na Mesopotâmia, ele disse: Abraão, em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Veja a visão de Deus, irmão. Glória a Jesus. Então, o amor que o amor fraternal é um amor de Deus, que eu quero o bem do meu próximo, eu quero o bem do meu semelhante. Vamos lá, senão a gente vai ficar mastigando só aqui. A gente viu lá em 1 Pedro, também 1:22, Pedro termina dizendo assim no versículo 1 Pedro 1:22, ele diz assim: amai-vos ardentemente. Ele manda o que a gente ame ardentemente uns aos outros. Irmão, quando a gente vê um irmão em Cristo Jesus, é para o coração saltar de alegria. Amar ardentemente. Por quê? Porque ele é nosso irmão aqui e vai ser nosso irmão de eternidade a eternidade, é a nossa família. Nós fazemos parte da família de Deus, e a família de Deus é eterna. Uma parte já está lá no céu e outra parte ainda está na terra. Uma parte é a igreja militante, outra parte é a igreja triunfante que chegou lá. Então, mas é a mesma família. Quando a gente se reúne tudo, a gente vai viver de eternidade a eternidade. Veja que coisa linda, irmão. É por isso que, veja, eu tenho que amar meu irmão aqui de verdade, porque se eu não amá-lo aqui, não vou amar no céu. Alguém diz: não, irmão Abraão, aqui na terra eu sou bem desmanteladozinho. Agora, quando eu chegar no céu, eu vou ser muito direito. Isso é mentira, irmão. Quando eu chegar no céu, eu vou amar os irmãos. Quando eu chegar, não esqueça, tem que amar aqui. A prova é aqui, eu tenho que passar na prova aqui. O teste é aqui. Eu tenho que amar Jesus de Nazaré aqui. Por que é que o céu é bom? O céu é bom porque é alguém que eu amo com todo o meu coração, alma e força está lá. Por que é que eu gosto de Vitória de Santo Antão? Porque as pessoas que eu amo estão aqui. Que eu gosto de Serra Talhada, que as pessoas que eu amo estão lá. Que eu gosto de Petrolina, porque lá tem gente que eu amo. Que eu gosto de Serrita, de Parnamirim, de Terra Nova, de Exu, de Timorante, de Serrita, porque eu gosto desse povo de lá. Porque alguém que eu amo está lá. Louvado seja Deus. Tudo isso, né? Deus abençoe os presbíteros Valdemiro, presbítero Fabiano, presbítero Estênio, lá de Salgueiro, servos do Deus Altíssimo. Eita, Deus bom. Irmão Daniel de Maué, Deus lhe abençoe, meu amado. Então veja, irmão, nós temos que amar ardentemente os irmãos, despertar para isso. Despertar para isso. A gente vai entrar mais fundo aqui agora aqui. Vai mexer aí, meus irmãos, em nome de Jesus. E ore para Deus continuar abrindo a porta da palavra. Veja, vamos ver Mateus, capítulo 5, e o versículo 7 de Mateus. Eu gosto do Sermão da Montanha. Eu vou decorar ele todo, eu já comecei. Faz tempo que eu mastigo ele. Mateus 5, e o versículo 7. Enquanto os irmãos acham. Aleluia. Quem é? Catarina Machado. Amém. Catarina Machado, minha prima, filha da minha prima. Deus te abençoe, minha filha. Eita, que maravilha. Irmã Nega, lá de Salgueiro. Deus te abençoe, irmã Nega. Eita, que benção. Irmã Eliane Lima. Eliane Lima, Deus te abençoe. Irmã Edna também. Irmão Gilmar. Eita, benção sobre benção. Olha, irmão, veja o que é que a Bíblia diz aqui em Mateus 5 e 7. A gente vai ler 7 e depois vai ler o versículo 9. Veja como é interessante. É tão sério esse negócio do amor fraternal. Tem duas bem-aventuranças para a questão do amor fraternal. Veja o que é que ele diz aqui. Bem-aventurados os misericordiosos. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles são felizes. A Jesus disse: porque eles alcançarão misericórdia. Primeira bem-aventurança. Veja o versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Por que eles são felizes, bem-aventurados? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, somente os pacificadores, somente eles serão chamados filhos de Deus. O que é que isso tem a ver com amor fraternal? Tem tudo a ver com amor fraternal. Porque, irmão, nessa vida aqui, enquanto a gente estiver na batalha, a espada vai estar aqui. A gente estudou o capacete da salvação, a couraça da justiça. A gente é um soldado, couraça da justiça, o cinto da verdade. Estamos com o escudo da fé, estamos calçados nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Então nós estamos numa batalha, guerreando contra Satanás, guerreando contra o mundo, guerreando contra a carne. Então veja a tribulação, né? Veja a batalha. Então nessa batalha, aí alguém pode nos ofender, pode nos ferir, pode nos machucar. Aí a palavra do Senhor diz o quê? Bem-aventurados misericordiosos. Toda vez que eu exercer misericórdia, vai ter um sacrifício. Porque o exercício da misericórdia exige sacrifício. Veja, para Deus mostrar misericórdia para nós, Ele sacrificou o Filho dele.
Veja no Antigo Testamento a figura de Jesus, quem era? O Cordeiro. Era a figura de Jesus, o Cordeiro. Então o pecador pecava lá no Antigo Testamento, lá na época da lei, lá longe. De acordo com a lei, tinha que morrer. A alma pecar, morrerá. Mas a misericórdia de Deus, né, permitia que um cordeiro inocente morresse no lugar do culpado. Então, o camarada ali estava arrependido, botava a mão na cabeça do animal, confessava diante do sacerdote a culpa dele, e aí, simbolicamente, seu pecado era transferido para aquele cordeiro, né? Aquele cordeiro era morto, era imolado e ele ficava livre. Então aquele cordeiro que morria no lugar do pecado era um símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus, que haveria de vir o mundo para tão inocente como aquele, morrer por todos nós pecadores e culpados. Então era a misericórdia de Deus. Era para eu morrer, mas um cordeirinho morrendo no meu lugar. Um dia eu estava pregando isso em Salgueiro, no banco, com uma colega. A colega disse: misericórdia, Deus me livre, meu Abraão. Mas rapaz, que maldade sacrificar um cordeiro. Eu disse: muito bem. Eu disse: vamos supor que você vivesse nessa época e sua mãe pecasse, e de acordo com a lei sua mãe precisasse morrer. E aí você queria morrer quem? Sua mãe ou o cordeiro? Senão o cordeiro. Eu digo: oi, no instante a pessoa toma a posição de Deus. E mas misericórdia de Deus, a lei dizia que era para morrer. Já foi misericórdia, senão o cordeiro morre no seu lugar. Era para eu morrer. O Cordeiro de Deus morreu no nosso lugar. Glória a Jesus. Então veja a bem-aventurados os misericordiosos. Então alguém vai lhe ferir, lhe machucar, lhe maltratar, você vai tratar ele com misericórdia. Você vai tratar ele como gostaria que fosse tratado, porque o texto, a lei áurea é essa: tudo pois que quereis que os outros façam, fazei vós também a ele. Essa é a lei dos profetas. Então, alguém está me tratando mal, tá, mas eu vou tratar ele com misericórdia. Por quê? Porque eu gostaria de ser tratado com misericórdia. Mas, irmão, ele não está me tratando, mas eu vou tratar ele como eu gostaria que ele me tratasse. Aí trata com misericórdia. Tem outro detalhe. Tiago disse: o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiverem misericórdia. Então, quem pratica a misericórdia é feliz. Ele está se sacrificando em prol do outro. Ele está imitando o seu mestre. Ele está imitando o seu Pai Celestial. Então, veja, irmão, a importância dessa bem-aventurança na questão do amor fraternal. Quantas vezes seu filho tem lhe magoado, sua filha tem lhe ferido, quantas vezes seu esposo tem lhe ferido e magoado, sua esposa, e você ali suportando com misericórdia. Misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Quantas vezes? Aleluia. Então os irmãos observem, irmão, isso é tão importante no mundo, irmão, que deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Pela misericórdia de Deus, Jesus me tem me usado para orar pelos enfermos e eles ser curados. Misericórdia de Deus, graça de Deus e dom de Deus. Isso é para qualquer um que crê. Ele não disse: esses sinais sairão os que crê. Mas uma coisa que eu aprendi na palavra de Deus, irmão, é que oração não é comprimido. Irmão, comigo fica bom. Não é assim. A oração tem condições. Deus não é uma máquina. Deus não é você apertou o botão. Não, é uma pessoa. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você vai lidar com Deus, vai lidar com a máquina. Por isso que ele não aceita reza, ele aceita oração. Aí mais novo, o Parará. Irmão Abraão, Parará, não sei o que você. Aí não sei o que você. Não, porque, calma, meu amigo, o que é que você quer mesmo? Então Deus tem que chegar e falar com ele, uma pessoa. Então observe, quando eu vou orar por uma pessoa que está doente, ele pode estar morrendo. E se estiver morrendo, é que eu faço. A primeira pergunta que eu faço a ele: ô meu irmão, alguém lhe feriu, lhe machucou, lhe magoou, lhe maltratou, lhe traiu, lhe ofendeu, e você não perdoa essa pessoa, não consegue perdoar? Pronto, é a primeira pergunta que eu faço para a pessoa. Por que, irmão Abraão, pergunta isso? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, ele diz: se uma raiz de amargura brotar, ela nos priva da graça de Deus, irmão. Eu me lembro que eu fui orar por uma senhora com câncer. Com câncer foi. E aquela senhora, quando eu perguntei a ela, ela disse: tem. Eu disse: então, me manda de orar, a gente vai orar logo para a senhora perdoar essa pessoa. E naquela hora, irmão, eu disse a ela: faz quando que a pessoa está aqui, na frente da senhora. E a senhora fale com ela como se ela estivesse aqui: só a fulana. Assim como Jesus me perdoou sem eu merecer, você está perdoada também. Ou seja, assim como eu recebi misericórdia de Deus sem merecer, eu estou passando misericórdia. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. E a mulher fez, depois nós oramos por ela, e para a honra e a glória do Senhor, Jesus curou ela de câncer. Louvado seja Deus. Eu fui te visitando um irmão aqui,
Eu me lembro aqui em Vitória, visitando o irmão, ele fazia uns 30 dias, 2 hérnias de disco, deitado numa cama ali, coitado, sem fazer. A mulher quem fazia tudo por ele. Marcou a cirurgia, para fazer a cirurgia. Eu fui chamado para ir lá, nós fomos, uma equipe. Quando a gente chegou lá, aí nós louvamos ao Senhor aquela vez. Antes de orar por ele, eu fiz essa pergunta a ele. Aí ele parou assim, ficou assim. Disse, não, irmão, graças a Deus eu já perdoei todo mundo. Eu digo, olha, pensa de novo. Aí ele, perdoei. Eu digo, muito bem. Quando eu estava perguntando isso a ele, aí uma irmã que foi também para orar com a gente, disse, eita, irmão Abraão, dos meus pecados, me lembrei agora. Eu digo, por um momento, meu irmão, vamos tratar dessa doença aqui primeiro. Aí ela disse, antes de eu ser crente, uma pessoa me ofendeu e até hoje eu não consigo perdoar. Ele, pronto. Aí fui falar só sobre perdão. Depois que eu falei sobre perdão, ela dobrou o joelho, perdoou aquela pessoa. Irmão, foi tão interessante que na hora que aquela irmã perdoou a pessoa, ela perdoou e depois eu digo, agora ore por aquela pessoa, peça para Deus abençoar ela. Quando ela pediu para Deus abençoar, o poder de Deus desceu, irmão. Quando eu fui orar pelo irmão, o poder de Deus desceu, irmão. Quando ele terminou aquela oração, o irmão se levantou e foi levar ele na porta e eu não vi. Eu não vi. No outro dia foi que a irmã disse, eita, irmão, o senhor viu que correndo? Eu digo, o quê, irmão? Terminou a oração, o irmão levantou, eu disse, e foi, e eu não vi. Eu fiquei tão preocupado com a doença espiritual da irmã, que me desliguei da doença física do irmão. Porque a doença espiritual é pior que a primeira. Porque a doença do corpo não nos separa de Jesus, mas a espiritual separa aqui. Espiritualmente mata fisicamente e separa eternamente de Deus. Veja que uma coisa é séria, meus irmãos. Então, bem-aventurados os misericordiosos que alcançarão a misericórdia. Meu irmão que está doente, minha irmã que está doente, antes de pedir oração, hoje no fim a gente vai pedir orar pelos enfermos. Pense aí, alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, alguém lhe magoou, alguém lhe traiu, alguém lhe ofendeu, foi, irmão Abraão. Então veja, irmão, deixa eu dizer uma coisa, ninguém merece ser perdoado. Perdão não é por merecimento. Se Deus fosse perdoando por merecimento, quem merecia ser perdoado? Ninguém, só merecia uma coisa, ser condenado. Perdão é misericórdia, perdão é graça. Então a senhora aí, ou o senhor que está me escutando, meu irmão, né, antes da oração final, que a gente vai orar pelos doentes, ou de joelho dobrado, ou você estiver sentado, pense, faça um retrospectivo, volte para a infância, lembre o tempo, se foi seu pai, se foi sua mãe que lhe ofendeu, seu irmão, seu tio, sua tia, seu vizinho, professor, colega, vá puxando aí para trás, foi o que aconteceu. E começa a perdoar de um por um. Lembre da cena, o coração vai azedar, vai dar 500 nó. Você vai dizer, olha fulano, assim como Jesus Cristo de Nazaré me perdoou, sem eu merecer. Você está perdoado também. Vá tirando, irmão. Cada perdão é um peso que você vai tirar das costas, vai tirar das costas. O coração vai azedar. Você vê, o coraçãozinho fica quieto. Porque eu não vivo segundo o que sinto. Eu vivo pela verdade de Deus. E a verdade diz que eu devo perdoar. Minha irmã, não interessa foi seu marido fez, não interessa foi sua mulher fez, seu filho fez, não interessa. O irmão diga, está perdoado em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, está perdoado. Até que o coração chegue para o lugar, você abra a boca e diga, está perdoado. Amém, meus amados? Então, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Um dia uma senhora chegou para o pastor e disse, pastor, ela estava toda engembrada, irmão, com artrite, com artrose, tanta coisa no mundo. Esse pastor, olha por mim que eu estou desenganada pela medicina. O pastor disse, pois não, minha irmã, vamos orar. A senhora crê mesmo, Jesus Paulo? Eu disse, creio. Aí o pastor começou a orar por ela, orou, e não aconteceu nada. Eu disse, mas pastor, irmão, não sei o que está acontecendo não. Irmã, crê, vamos orar de novo. Orou. Aquele pastor acostumado a orar e Jesus curar, ficou impressionado. Aí disse ela, um momentinho aí eu vou aqui. Aí deixou ela lá, foi no escritório, trancou-se, dobrou o joelho e perguntou a Deus, por que é que o senhor não cura ela? Aí o Espírito Santo disse a ele, é porque faz 10 anos que ela é separada do marido e odeia ele, não posso curá-la. Ele volta lá, ele diz, ô irmã, faz 10 anos que a senhora é separada do seu marido e seu esposo e odeia ele. Ela disse, quem foi dizer isso, senhor? A senhora quer ser curada? Quero. Comece a perdoar seu marido. Posso não, pastor, o cabo era ruim demais. Eu vou dizer ao senhor o que ele fazia. Ele fazia assim, e fazia assim, e fazia assim. Ela disse, mas a senhora não quer ser curada? Quero. Comece a perdoar, abençoar seu marido. Posso não, o senhor não escutou não, vou dizer de novo. Imagina a batalha. Resultado, o pastor teve que orar primeiro por ela, para ela perdoar o esposo dela. Na hora que ela perdoou o esposo dela, não precisou nem o pastor orar, o poder do Espírito Santo veio sobre ela, irmão. Instantaneamente ela foi curada. Meu irmão, minha irmã que está me escutando, talvez o Espírito Santo está esperando só esse momento. Ele está presando só essa oportunidade para ela entrar, graças a Deus, entrar aí, irmão, e operar uma maravilha na sua vida. Só uma liberaçãozinha de perdão.
Diga, está perdoado em nome de Jesus. Não olhe para a pessoa que lhe ofendeu. Não, você olha, Jesus merece. Olhe para Jesus, que ela seja perdoada. Jesus merece que eu perdoe. Jesus merece que eu perdoe. É para Jesus, é por amor a Jesus que a pessoa é perdoada. Se a gente for olhar para a ruindade das pessoas, a gente nunca perdoa ninguém, porque o coração vai irar. Então olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. A irmã Marlene está perguntando, Marlene Alexandrina está perguntando se a outra pessoa não aceitar o perdão. Amém? Olha, irmão, para mim, se outra pessoa não aceitar perdão, não tem problema nenhum, irmão, porque a sua parte está feita. É a sua, é você e Jesus. Se o outro não aceitar, se você dizer, me perdoe, ele não perdoar, não tem problema, você fez a sua parte. Amém, meus amados? Deus abençoe meu primo, irmão Marcos Antônio de Arco Verde, todos os irmãos aí de Arco Verde. Irmão Manassés de Cuitegi, na Paraíba. Irmão Manassés, lá em Cuitegi, eita, terra do irmão Cícero José, não sei se ele é vivo ainda. Deus abençoe o pastor João Camilo de Oliveira, irmão, dê a paz, meu irmão João Camilo, para sua esposa, seus filhos, diga a ele que eu tenho muita saudade dele, meu amigo do Banco do Brasil também. Deus abençoe. Então os irmãos entenderam aqui, meus irmãos, o segredo qual é. Então muita gente passa anos e anos doente, porque a doença maior não é a física, a doença é mais espiritual. E Deus, como é um pai bom, Ele não quer só curar fisicamente e deixar você doente espiritualmente. Ele quer começar logo por dentro. O irmão lembra daquele paralítico que Jesus estava numa casa e juntou tanta gente que o pessoal não podia chegar. Aí pegaram o paralítico, subiram em cima da casa, destelharam e desceram o paralítico na frente de Jesus. Quando Jesus viu o paralítico, ele viu duas doenças nele. Viu a doença espiritual e a doença física. A física todo mundo estava vendo, agora a espiritual só quem viu foi Jesus, porque Jesus é Deus. Aí Jesus olha para aquele homem e cura primeiro a maior doença. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então ele tirou logo a barreira, ele disse, filho, os teus pecados te são perdoados. Quando ele fez isso, a barreira caiu. Aí ele disse, o segundo disse, agora levante, tome sua cama e vá para casa. Curou primeiro a alma, curou primeiro o espírito, depois agora a física. Vá para casa. Aquele homem levantou-se, curado completamente. Então, vamos voltando para a palavra do Senhor. Essa irmã de Natal, obrigada. Aleluia. Deus abençoe, minha irmã. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui vai longe. Bem-aventurados pacificadores, irmão. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador. O que é um pacificador? É um amante da paz. É aquele que ele visa a paz. Ele pacifica um, pacifica outro. Chega aqui, está duas pessoas brigando. Momento, o negócio dele é pacificar. Então, o Filho de Deus é um pacificador. Por quê? Porque Jesus, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele também é príncipe da paz. E se o príncipe da paz vem morar dentro da gente, então você se torna filho da paz e pacificador. Mas enquanto o príncipe da paz não vem morar dentro da pessoa, a pessoa é feito um pé de mandacaru, irmão. É espinho para cá, espinho para lá, espinho para ali, espinho para outro lado. Ele é cheio de espinho. Chegou perto dele, aí ele pam. Mas quando o príncipe da paz entra, ele se torna um pacificador. Vamos dar um exemplo aqui de um pacificador interessante. Digamos que a pessoa, o pacificador, tem um amigo chamado, o amigo A e um amigo B. Amigo A e um amigo B. Aí ele vai conversar com o amigo A. E quando chega lá o amigo A diz, mas rapaz, tem visto nosso amigo B? Sabe, irmão, irmão. Aí começa, o A dizendo, mas B é gente boa. Aí começa, B é assim, aí começa a elogiar B. Vai dar aqui os mais, aí daí do mais para dentro, ele larga ali em B. Pam. Então ele falou mal de bem e depois começou a falar mal. Pronto. Aí o pacificador, ele tem duas informações. Aquele amigo, que é amigo dele, que é amigo do outro, falou bem e falou mal. Aí ele chega onde está o outro. Aí se ele não for um pacificador, ele vai pegar as duas notícias e vai jogar como uma bomba nele. Na hora que ele disser que esse falou mal dele, ele jogou outro contra ele, aí pronto. Aí ele causou contenda entre os irmãos. É o que a Bíblia chama de mexeriqueiro. Ele leva contenda para os outros. Não, meu amigo, eu tenho que dizer, ele tem não. Aí, mas se ele for um pacificador, como é que ele faz? Ele pega aquela coisa má que o cabo disse, joga no lixo e chega lá de só a coisa boa. Acabou o problema. Se alguém que for saber, vai ser pela boca de outro. Pela boca do pacificador não vai saber, porque ele quer pacificar os dois. Veja, irmão, que uma coisa é séria. Né? A pessoa que é amante da paz, ele faz tudo. A Bíblia diz que a gente tem que seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
O pacificador, a pessoa que segue a paz, ele tem essa preocupação de não causar atrito, a não ser que seja necessário mesmo. Se não for, glória a Deus. Alguém se mexeu aí? Glória a Jesus. Amém, meus amados. Deixa eu dizer outra coisa, irmão, interessante aqui, é porque o assunto aqui é muito vasto. Veja a necessidade que tem, meus amados, do amor fraternal. Está no subtema aqui, amor fraternal, é despertar para esse amor, despertar para a paz. Existe pessoa que é contenciosa, gosta de contenda, gosta de briga, qualquer coisinha faz uma briga. Na realidade, a pessoa que é assim, ela não pensa nos outros, pensa nela. Onde chega, faz uma confusão. Quando vai dizer, eita, fulano chegou, quer ver, começa já a confusão. Tá tudo em paz, é assim, tá todo mundo bem, mas se aquela pessoa chegar, começa uma confusão. Por quê? Porque ela não pensa nos outros, ela só pensa nela. O que ela sente, ela diz, o que ela sente, ela fala, ela explode, ela pipoca, fala maldice. Aí começa uma confusão. Aí depois da confusão tá feita, ela vai embora e tem um detalhe. Depois quando essa pessoa volta, nem pede perdão, não pede desculpa, não diz que está errado, acha que tem razão de sair jogando bomba para todo lado. Mas veja bem, se a pessoa disser que é filho de Deus e se comportar assim, ele está se enganando ele mesmo. Porque os filhos de Deus são pacificadores. Isso que eu vou dizer é uma bomba. Não, digo não, eu sou um pacificador. Eu não vou criar contenda de meus irmãos. Eita, irmão, tem um tumulto ali, vamos lá para resolver. Eita, meus irmãos, Deus nos ajude, nos dê graça. Quantas vezes já fui chamado para resolver questão, problema, irmão Abraão, se todos chegar ali, vai morrer gente. Eu digo, ai meu Deus, mas vamos chamar o pastor, não, é o senhor. Eu digo, ai meu pai. E a gente vai pedindo graça, misericórdia a Deus, a direção do Espírito Santo, sabedoria, para falar com um, para falar com outro, né? Interessante, irmão, que para esses trabalhos, Deus sempre coloca um companheiro para andar com a gente, uma pessoa também que tem o mesmo espírito. Aí Deus pega, aqui em Vitória, por exemplo, botou o irmão Madir na minha cola, irmão Madir, vamos ali, meu Deus, tem um problema, meu irmão, tem um problema para resolver. E assim Deus vai trabalhando no coração das pessoas. Glória a Jesus. Ronaldo, irmão Ronaldo. É Romualdo. Romualdo, Deus te abençoe, irmão Romualdo. Então, meus amados, veja que coisa interessante. Mas deixa eu dizer outra coisa interessante aqui. Vamos ler aqui o Salmo 142, versículo 4. O irmão vê a importância do amor fraternal. Salmo 142 e o versículo 4. Veja como a coisa é séria. Eita, menino, quando eu leio esse versículo, eu digo, Jesus, tenha misericórdia de mim. Veja o que o salmista disse aqui. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Veja, irmão, tem alguém esperando para eu e você cuidar da alma dele, cuidar do meu vizinho, cuidar do meu amigo, cuidar desse. Tem alguém esperando para a gente cuidar da alma dele. Ele tá dizendo, ninguém cuidou da minha alma. Às vezes alguém faltou o culto, não está na igreja. Eu disse para os irmãos que vão me escutar agora vão lembrar. Quando eu estou dando estudo para a mocidade na igreja, eu digo, olha, irmão, a mocidade aí da igreja, cada um tem que ter o celular do outro, cada irmão tem que ter o celular. Por quê? Porque o irmão olha assim, eita, irmão, o culto faltou o irmão Joãozinho. Oxe, vamos ligar para ele, quando sair do culto, irmão Joãozinho, sentindo sua falta hoje, meu amado, foi de outro. Conjunto das senhoras, né? O coral, cada componente do coral tem que ter o telefone de cada um, para quando terminou, olhou, eita, a irmã fulano não veio hoje não, vamos ligar, porque ela pode estar doente. Foi que houve? Para que aquela pessoa, muitas vezes faltou, ou por enfermidade, ou por uma doença, ou por outra coisa, e ninguém foi visitá-la, ninguém se preocupou com ela. Aí ela vai dizer como salmista, ninguém cuidou da minha alma. Veja a importância do amor fraternal. E muitas vezes a pessoa deixa até a congregação, porque se eu passei um mês doente, irmão, e ninguém foi me visitar. Mas que o Espírito Santo nos ajude, para quando a ovelha faltar, qualquer um faltar, dizer, epa, está faltando meu irmão, está faltando minha irmã. Veja, irmão, como esse assunto é vasto. Ai, meu pai, olha a hora. Meu Deus. Magiane disse que vão sair mais crentes dessa live, Magiane de São Paulo. Irmã Jeane, Jesus te ama, minha irmã. Salmo 69, o versículo 20. Veja que coisa linda, irmão. Eu amo o Salmo. Salmo 69 e o versículo 20. Eita, Deus grande e tremendo. Veja o que é que diz aqui, ó. Afrontas me quebrantaram o coração. Eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consolador, mas não achei.
Meu irmão, alguém está precisando de um ombro amigo para chorar no seu ombro. Alguém está precisando de mim e de você. Oh, aleluia, vamos despertar para o amor fraternal. Vejam o que o salmista aqui: esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não havia nenhum. Alguém que se compadecesse da minha causa. Às vezes um problema difícil, às vezes uma doença, uma enfermidade, outro problema. Eu queria chorar no ombro de alguém, não achei. Aí ele disse mais: glória a Deus. E por consoladores, mas não os achei. Eu louvo a Deus, irmão, porque o Consolador, o Espírito Santo, mora dentro da gente. Quando falta o consolo humano, ele está ali. Não temas que eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha direita. Oh, glória pelo Consolador amado. Mas nós somos instrumentos nas mãos do Espírito Santo, para ser consolador dos aflitos, para consolar, para socorrer o necessitado. Vamos despertar para o amor fraternal. Glória a Jesus, aleluia. Vamos ler ainda Gênesis capítulo 4, versículo 9. Vê que coisa triste, irmão. Caim, eita, Caim terrível. Mas está falando de lá, de família, meu irmão, minha irmã. Ame seu irmão. Gênesis capítulo 4 e o versículo, Gênesis 4, é a história de Caim. E o versículo 9: e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei, e eu sou o guardador do meu irmão, né? Ó, meus irmãos, onde é que começa o amor fraternal? Onde é que começa? No lar, em casa, na família. O amor fraternal começa. A Bíblia ama ter o próximo a ti mesmo. No lar. Quem é o próximo, mais próximo do esposo? É a esposa. Quem é o próximo mais próximo da esposa? É o esposo. Quem é o próximo mais próximo dos pais? Os filhos. E dos filhos, os pais. Então, é o nosso próximo. Então, esse irmão nós temos que ter cuidado. Veja, Deus perguntando aqui a Adão: cadê teu irmão Abel? Ele disse: eu sei, eu sou guardador. Sim, eu e você somos guardador do nosso irmão. Nós somos responsáveis pela felicidade do nosso irmão. Nós somos responsáveis pela felicidade do outro. Sim, nós somos responsáveis, sim. Veja aqui a diferença de José do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos, mas ele tinha amor pelos irmãos. Vocês viram meus irmãos? Viram onde é que está meu irmão? Os irmãos querendo matá-lo, ele procurando ele para fazer o bem. A história os irmãos já sabem. Então veja, irmão, que uma coisa é séria. Caim, que era do maligno, não tinha preocupação nenhuma com o irmão dele. Presta atenção. Se eu e você não tiver preocupação com a felicidade do meu irmão, é porque o espírito de Caim está dentro de você, está dentro de mim. Mas nós temos que ter aquele espírito de José do Egito, preocupação com os irmãos. Os irmãos traíram ele, os irmãos venderam ele. Mas quando ele foi governador, os irmãos chegaram lá, se prostraram diante dele. Ele agora tinha autoridade para se vingar, para matar, fazer o que quisesse. Mas foi o que José do Egito fez? Perdoou os irmãos dele. Não foi só de lado, disse: venham para cá, eu vou alimentar vocês. Traga meu pai lá, que para meu pai ver minha glória. Alimentou e sustentou não só os irmãos, mas toda a família dele. Veja como é que se paga. Ele pagou o mal que os irmãos fez com o bem. Ele é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eita, vamos despertar, meus amados. Despertar para o amor fraternal. Ainda o Salmo 41, o versículo de 1 a 3. Vamos ver o que diz o Salmo 41, versículo de 1 a 3. Meu Deus, que oração aí. Já tem uma hora já? Salmo... Mas aí a irmã disse que passava a noite toda, irmã. Mas não posso passar a noite, não. Salmo 41, de 1 a 3. Aquela irmã de Natal disse que caiu na live por acaso. E Deus está falando com ela profundamente. Eita, Jesus bom. Jesus fala conosco, minha amada. Salmo 41, de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não entregarás à vontade dos seus inimigos. Veja, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renova a sua cama na doença. Veja, irmão, a questão do amor fraternal. Quando você se compadece do necessitado, do pobre, quando você chega lá e ajuda, não para aparecer, não para ninguém ver, mas seu coração se move de compaixão. Sabe o que acontece? Está dizendo aqui que quando você estiver doente, Deus, o Todo-Poderoso, vai recompensar. Você adoece, mas aí a graça de Deus é tão maravilhosa. Ele diz aqui, ó, o que ele diz aqui? O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Glória a Deus. Quando eu li esse versículo, quando eu soube que irmã Marlene estava enferma, eu lembrei desse versículo e mandei para Elisundete esse versículo. Eu digo: meu irmão, tua mãe é uma bênção do céu. Através dela Deus tem abençoado muitas vidas. E citei esse versículo para ele. Eu disse: o Senhor vai sustentá-la no leito da enfermidade.
porque ela tem o prazer de ajudar o necessitado. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, se você vê o necessitado, não fecha o olho, preste atenção, não perca a bênção, Deus está querendo lhe abençoar. Veja o que foi que Jó fez. Eu vou terminar. Aliás, não vai dar para terminar hoje, ainda a gente vai continuar amanhã, mas eu vou concluir falando de Jó. Veja o que Jó fez aqui. Provérbios 19, 17 diz: quem dá aos pobres empresta a Deus e o Senhor lhe pagará o seu benefício. Todo bem que você fizer aos pobres é Deus que vai lhe pagar, que vai lhe retribuir. Veja, é meu dever ajudar. E Deus é tão bom que ainda me paga e paga com juro. Ei, que Deus maravilhoso esse nosso, irmão. Vamos para Jó 29, de 12 a 16. Eita, coisa tremenda. Mas, irmão, por que é que Jó? Por que é que Deus abençoava tanto Jó? Vamos ver aqui, eu vi o segredo dele aqui. Um deles, né? São muitos. Jó 29. Olha o que é que Jó diz aqui. Jó 29, a partir do versículo 12. Jó disse: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, irmão. Vê que coisa. Meu irmão, você que tem condições, fique pensando: meu Deus, quem é que realmente está precisando? Me mostra, Jesus, me mostra, Senhor, porque eu quero servir, eu quero ajudar. Aí Deus abre as comportas, Deus escancara as comportas do céu. Esse é o amor fraternal. Porque, como eu dizia ontem, tem pessoa que está passando necessidade sem necessidade, porque eu tenho como ajudar e não ajudo, eu tenho como ajudar a pessoa, mas o coração trava, o coração se fecha, eu não ajudo. Aí aquela pessoa clama a Deus, aí Deus vê, Deus ouve e olha para mim. Meu Deus, ele podia me abençoar, Deus vai usar outra pessoa abençoa ele e rouba o meu galardão. E eu perco a bênção de poder servir meu irmão como Jó fez. E Deus abençoou, por isso Deus dá testemunho dele: vixe, meu servo Jó. Deus quer dar testemunho, irmão, da gente. Vamos despertar para o amor fraternal. Glória a Deus. Mas eu vou parar porque já está muito longa, né? Está com mais de 1 hora aqui. A irmã Cezinha disse: para agora não. E a irmã Lourdinha Nicodemo disse: esqueça o relógio. Eu não posso, irmão, porque está com mais de 1 hora. A gente começou esse trabalho 9 horas, são 10h15. Ainda tem 2 pontos. Nesses pontos é muito grande para a gente falar. Eu vou falar sobre a gente despertar para ser cheio do Espírito Santo. Aí é que a gente vai correr a Bíblia. E depois para ganhar para Jesus Cristo. Aí é mais outra bênção do céu. Mas pense nisso, irmão. Vamos despertar para a necessidade dos outros. Qual é a necessidade? A Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. É como aquela música de Francisco de Assis: ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolar, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda oração de Francisco de Assis. É uma realidade. Ele falou o que está escrito na palavra do Senhor. Então que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. Para despertar. Despertar para quê, irmão Abraão? Despertar para a oração, para a leitura da palavra, para a santidade, para o amor fraternal. E amanhã, se Deus permitir, 9 da noite, irmão, nós vamos continuar no despertar para nos encher do Espírito Santo e para ganhar alma para Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que Deus, nosso Senhor, continue nos abençoando. A irmã Nalva também estava hoje. Deus abençoe a irmã Nalva, serva do Senhor Jesus. O pastor Adalberto de São Paulo. Pastor Adalberto de São Paulo, Deus abençoe o Senhor, a sua esposa e a sua igreja. Irmão Gessino e irmã Marlene. Irmão Gessino e irmã Marlene, Pai Senhor, meu amado. Vamos pedir de oração agora. Um pedido específico aí. O irmão João Paulo de Vera entrou depois. Irmão João Paulo, irmã Evinha, Deus te abençoe, meu amado. É o diácono Arnaldo Feitosa de Serra Talhada. Sim. Ele entrou depois também. Deus abençoe, irmão Arnaldo Feitosa, diácono de Serra Talhada. Pronto. Alexandra pede pelo irmão João Paulo. Irmão Alexandra. Para Deus salvar. Para Deus salvar João Paulo. Vamos orar para Deus salvar. Cristiano Cavalcante pelo neto Bernardo. Irmã Cristiano Cavalcante pelo seu netinho Bernardo.
Irmã Sônia Cavalcante, ela diz que agradece por uma graça alcançada. Irmã Sônia Cavalcante, Deus te abençoe, irmã Sônia. Está agradecendo por uma graça alcançada. Deus lhe dê mais graça ainda, meu irmão. Amém? Podemos orar? Amém. Luciene pede pelo casamento. Irmã Luciene pede pelo casamento dela. Deus abençoe, irmã Luciene. Aí Tijó pede por Júlia. Irmão Jó, que é meu cunhado, pedindo por Julinha. Vamos orar por Julinha. A bênção do céu. Ticarlão pede pela irmã Lucimar e o esposo, que é o diácono de Belém, de São Francisco. Irmão Carlos, pedindo pelo diácono de Belém de São Francisco. Irmão Lucimar, eu conheço, e a esposa. Everaldo Lopes pela família. Família de orar todo mundo, né? De forma geral. Amém, meus amados? Peraí, viu? Glória. A irmã Lourdinha pede que o Senhor dê a paz do Senhor ao sogro da filha, que é Valdênio e Lia. Pai do Senhor, irmão Valdênio, irmã Lia. Não sei quem é. Jesus te abençoe, meus amados. Irmã Santa Maria pede pela família enlutada, irmã que faleceu, né? A irmã Lia de Redenção. Vamos orar, irmão, pela família lutada, a irmã Lia de Redenção. Amém? Já está terminando. O irmão Edivaldo pede, irmã, é outra Edivaldo, né? O primo não. Sim. Pede pela irmã Roseli, que está internada. O irmão Edivaldo, na oração pela irmã Valdeli. Está internada. Roseli. Roseli, vamos orar. E a irmã Gracinha Santo pede pelo... o irmão Fábio pede pelo tio, que está no hospital. Amém. Amém. Vamos orar pela irmã Fernanda, da irmã Gerda, irmã. Ele está muito mal no hospital. O Quem irmão é? Fábio de Neila pede pelo tio, que está muito mal no hospital. Irmão Fábio, da irmã dele, Deus te abençoe. O tio dele está mal, irmão, no hospital. Mas o Deus está aqui, está lá também, irmão Fábio. Terminou, Celeste? Não, o irmão Alia José pede pela mãe para fazer uma cirurgia no Recife. Vamos orar pela mãe do irmão Eli José, fazer uma cirurgia no Recife, para Deus entrar com ela naquele centro cirúrgico, traseira de roda, em nome de Jesus. E um alô para a irmã Laudicé, de Jardim São Pedro. Irmã Laudicé, Jardim São Pedro, Deus te abençoe, minha amada. Aí teve muito pedido de oração pelas famílias. Ó, vai, irmão, nessa oração final, nós já sabemos, ora por toda a família, ora para a gente salvar esposo, salvar esposa, salvar filho, salvar filha, salvar toda a nossa família, netos. Nós vamos orar por todos os enfermos, todos os doentes, os enfermeiros, todo médico, caminhoneiro, meteorado. Vamos orar pelo Brasil, pelos governos. A oração final inclui tudo isso. Salvação, cura, libertação. E Deus que conhece cada pedido aqui, os que estão também aí no Facebook, Ele é poderoso para responder. Amém, meus amados? Agora, quando ele estiver doente assim no hospital, é bom eles botar um nome que é para escrever. Amém. Quando for a pessoa dizer narrar no hospital, irmão, dê o nome que a gente escreve. Para escrever nesse caderno. Meus amados irmãos, glória seja dada ao nome santo de Jesus. Aleluia. José está dando oração para Silvinha, amém. Meu irmão José está dando oração pela minha cunhada Silvinha. Para Jesus dar saúde a ela. Deus te abençoe, Silvinha. Olha para o Calvário, meu irmão. Olha para Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa felicidade. Irmã Cizinha disse que quer uma vigília. E a Irmão... irmã Silvina disse que passava a noite toda. Irmão Cizinho, eu passava também. É porque, infelizmente, a gente não pode, meu irmão, tomar muito tempo. Mas amanhã tem mais. É bom. Esse gostinho de quero mais é bom. Deus abençoe os amados irmãos. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nessa vida com nosso Senhor Jesus Cristo, a gente podia contar ou citar muitos testemunhos da parte do Senhor. Mas eu vou contar só um, que eu me lembrei agora. Eu vou anotar tudinho, para a gente todo dia contar um e riscar. Né? O pastor Zé Ananias, esse do testemunho, os irmãos botam lá, testemunho do pastor José Ananias de Lima. Eu estou entrevistando ele em 1997 em Pombos, quando ele era pastor em Pombos. Dois anos depois ele dormiu no Senhor, e ele contou muitos testemunhos lindos da vida dele. E um dia ele disse o seguinte, ele contou o seguinte, ele disse que foi uma pessoa, tinha um irmão da igreja, e uma pessoa foi e matou o pai desse irmão. E além de matar o pai dele, ficava passando, ele tinha um banco na feira, ficava passando na frente do banco dele, zombando dele. Veja, e aquele foi, nos primeiros dias,
Mas aquele, imagina, todo dia o camarada zombando da pessoa, aí um dia ele não aguentou não. Vou comprar um 38 e vou matar ele, nem que eu vá pro inferno, mas eu mato ele. Quando ele disse isso, ninguém viu, só ele sozinho. Vou comprar um e vou matá-lo, né? Amém? Deus abençoe, irmã Moreninha, né? Irmão GMC, irmão Beto, aí de Flores, essa turma abençoada de Flores. Aí meu irmão, ele disse que ia matar aquela pessoa, aquele rapaz, né? Ninguém sabia. E essa notícia chega na igreja e o pastor aperreado, o pastor Ananias ficou aperreado, que era uma pessoa tão bacana, rapaz. Aí de repente, né? O pastor Ananias disse que uma noite foi orar de noite, o quarto escuro assim. E no outro dia era a ceia do Senhor exatamente na igreja. Aí o pastor Ananias, quando começou a orar, o quarto esclareceu assim, ficou claro, irmão, igual a luz do meio-dia. Ficou claro, parecia que tinha luz. Aí o anjo do Senhor chegou, esse que era um rapaz aparentando uns 16 anos, cabelo meio louro, olho azul, disse que a pele dele parecia pele de uma maçã, com uma veste resplandecente. E disse assim para ele: eu vim para lhe dizer que você diga o irmão fulano, é esse o nome dele, que nunca mais ele diga que não tem medo de ir para o inferno. Porque o horror do inferno é tão grande, que só em falar nome inferno, a alma sente remorso. Aí foi saindo e voltou de novo. E ele disse que fazia assim com eles: o horror do inferno é tão grande, que só em falar nome inferno, a alma estremece. Aí desapareceu. Aí no outro dia, eles ficou pensando. Aí no outro dia era Santa Ceia. E pensando, eles passaram o dia todo pensando na casa do irmão e fez uma coisa e não deu certo. Aí chegou a Santa Ceia. Ele disse que na hora que estava preparando a Santa Ceia, o irmão aparece na porta da igreja. Quando ele viu o irmão, ele disse: ô meu irmão, eu queria falar com o senhor aqui na secretaria. Aí entrou com o irmão na secretaria, fechou a porta. E disse: olha irmão, essa noite eu estava dormindo e o anjo do senhor apareceu a mim e mandou um recado para você. Se foi, pastor, foi. Ele disse o quê? Ele disse que o senhor nunca mais, o senhor deve entender, ó, ninguém sabia disso, só ele. O senhor nunca mais, no dia que tem medo de ir para o inferno, porque só em pensar no nome inferno, a alma estremece. Só em pensar no nome inferno, a alma sente remorso. Ele disse que aquele rapaz parece que levou um tiro, ele caiu, irmão. Quando o pastor disse, ele caiu, gritando, ele: pastor, eu disse mesmo, pastor, que eu ia matar aquele camarada, nem que fosse para o inferno, mas agora, pastor, eu perdoo ele, pastor, eu abraço ele, mas eu não quero mais ir para o inferno, Deus me livre. Aí o pastor disse que ele perdoou aquela pessoa, vendeu o 38, e a partir daquele dia, até ele morrer, o pastor foi um crente de primeira qualidade. Amém, meus irmãos? Então, vale a pena servir a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar a esse Deus maravilhoso.